Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Urano posicionado na casa 2 ou Brahma em Dhanabhava e o que ocorre com essa combinação. O que é Urano? Urano representa a busca pela liberdade, livre-arbítrio, liberdade de expressão. Um ideal de sociedade que você gostaria de viver, a busca pela perfeição, não uma perfeição tanto material, mas mais uma perfeição ideológica e também excentricidade, contracultura, anarquia, não conformismo. E também ele representa a era de Aquário. Então, a casa onde Urano está posicionado, nós tendemos a emanar essa energia da era de Aquário. Dons proféticos, a capacidade de prever o futuro, rege interesse em astrologia. E também tecnologia, coisas não convencionais, de vanguarda, eletricidade. E o que é a casa 2? A casa 2 representa o que você valoriza e também as suas finanças. Então, caso você tenha Urano posicionado nessa casa, vai estar representado pelas letras U, R nesse triângulo. E o que ocorre com essa combinação? Qualquer planeta posicionado na casa 2 afeta o indivíduo a nível primordial, porque essa casa tem a ver com o tipo de criação que você teve, como a sua família te criou, como é que foi o contato inicial com a sua família. Então, essa casa ela tende a ser muito parecida com a casa 1, porque ela representa as coisas que sustentam a sua identidade, que é a sua voz, os seus gostos, seus valores. E Urano nessa casa indica que você é uma pessoa que é não conformista em relação a tudo a ver com dinheiro. Então, você acredita que o dinheiro é uma forma de dominar e de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Então, você pode ter um discurso bastante... se o Urano estiver fazendo aspectos tensos, pode indicar um discurso anticapitalismo. Mas Urano fazendo aspectos mais harmônicos, ainda assim pode indicar uma pessoa que tem um discurso contra o consumismo exacerbado, que é doente. Então essa pessoa, ela acha doente ambientes onde estamos constantemente sendo bombardeados por estímulo a consumir. Então essa pessoa pode não gostar de frequentar ambientes em que ela é estimulada dessa forma, como shopping center. Você vai num shopping, você tem várias lojas e propagandas e marketing estimulando as pessoas a consumir muitas vezes coisas que elas não precisam. Na minha opinião, a loja que melhor sabe fazer isso é a Polishop, que 90% dos produtos da Polishop são produtos que você não precisa, e você só descobre que você não precisa uma vez que você compra, aí você usa um mês, aí um mês depois você descobre assim, para que eu comprei isso? É só porque eu não sabia com que gastar o meu dinheiro, então é por isso que eu comprei, pelo anseio de comprar. Então essas pessoas, elas podem ser fazer coaching, mesmo que elas não ganhem dinheiro fazendo coaching, mas elas podem ser pessoas que vivem um estilo de vida minimalista. Então o minimalismo é o tema central dessa posição de Brahma em Dhanabhava. Mesmo que essas pessoas ganhem muito dinheiro, essa posição ela não é de forma alguma um indicador que você vai ter muito dinheiro ou que você vai ter pouco dinheiro. Tem que ter outras indicações no seu horóscopo. Mas
se caso você tenha boa quantidade de dinheiro para viver uma vida confortável, essas pessoas elas vão preferir um estilo de vida minimalista, espartano. Então elas vão ter uma casa que só tem o básico, mas em contrapartida, essas pessoas valorizam, porque a casa 2 representa o que nós valorizamos, elas valorizam muito produtos tecnológicos. Então elas são militantes pela revolução digital. Então elas podem militar gratuitamente por isso, ou elas podem trabalhar com militância mesmo, com uma empresa em que venda produtos de ponta, e ela gasta muito dinheiro com isso. Essas pessoas elas são exímias compradoras de computadores, de smartphones, de qualquer produto de ponta, câmeras, gravadores. Então, a casa 2, ela representa também o que a pessoa gosta de decorar a casa dela. Qual é o gosto estético dela. Então essas pessoas elas podem inclusive decorar a casa delas de maneira futurista, de ter uma luz de neon ou de ter computadores, uma luz diferente que quando jogada na parede dá uma luz diferente. A casa 2 também representa o tipo de ambiente em que você foi criado. Então essas pessoas foram criadas num ambiente uraniano, em que tolerância era algo necessário. Então essas pessoas têm uma família muito uraniana, uma família excêntrica, pode ser uma família de iconoclastas, de hippies, de pessoas que fazem alguma coisa que é contra a cultura, até mesmo dependendo dos aspectos que o Urano faz, se forem aspectos mais negativos, até mesmo uma família que faz coisas contra a lei, uma família que é vista como fazendo coisas que são vistas como sendo ruins para a sociedade. Lógico que isso é uma forma maniqueísta de analisar. Pode ser que essa pessoa viva numa família que a parte da renda dela é vender vídeos pornográficos, alguma coisa bastante fora do comum, e então elas acreditam que todas as famílias das outras pessoas também são assim. Porque a casa 2, assim como a casa 1, nós tendemos a acreditar que, primeiramente, que os planetas que são posicionados na casa 2, nós vestimos ele como uma pele, mais a nível de valores mesmo. Então, essas pessoas acham que porque a família delas foi tolerante com as excentricidades delas, que todas as outras famílias devem ser tolerantes. Então, pode ser um grande choque quando elas conhecem alguém que fala bem assim, a minha família não é liberal como a sua, de tipo assim, oh meu Deus, eu acreditei que todas as famílias fossem bastante liberais e tolerantes. Então, à medida que elas vão convivendo em sociedade, elas vão descobrindo que, de fato, isso era uma coisa que, essencialmente, elas foram criadas num ambiente em que exalava energia uraniana. E elas valorizam muito estudos de astrologia. Então elas podem também destinar muito dinheiro delas em comprar livros de astrologia, aulas de astrologia. E a casa 2, ela representa o seu estilo de fala, como é que é a sua voz. Então, já que você gosta muito de tecnologia, eu aconselho você fortemente a gravar a sua voz, para você saber como é que é a sua voz gravada, para que você conseguir se ouvir e perceber a sua voz de fato, porque você, sem gravar, você não percebe a sua voz, para você melhorar o seu discurso. O seu discurso ele é excêntrico e a sua voz pode ser excêntrica. Então existe uma excentricidade em relação à sua voz. O que é, na verdade, um charme. De forma alguma, é uma assimetria que, na verdade, ela dá beleza no desequilíbrio. A casa 2 também representa como você administra o seu dinheiro. Então essas pessoas elas têm horror
a ir ao banco, a cuidar de qualquer burocracia que tenha a ver com finanças. Então, quanto mais elas viverem numa condição em que a tecnologia ajude a facilitar as transações financeiras, melhor. Então, essas pessoas, elas preferem comprar pela Amazon ou pelo Mercado Livre, a ir se deslocar de carro para um centro de lojas, um shopping, enfrentar fila, enfrentar uma muvuca de pessoas para comprar aquilo que elas querem. Então, se elas puderem fazer as transações financeiras dela com a distância de um clique, para elas esse é o ideal de sociedade. Elas são adeptas da abolição de dinheiro impresso. Isso pode ser inclusive algo inconsciente que elas fazem. Então elas também acompanham todas as invenções que inovam as transações financeiras. Então, nos anos 80 e 90 houve a popularização dos cartões de crédito. Essas pessoas já estavam usando cartão de crédito. E agora nós temos as criptomoedas, que elas ainda vão pegar no Brasil. Então essas pessoas são os grandes entusiastas de criptomoedas, porque eles acreditam que as criptomoedas é uma maneira de abalar a ordem das coisas. Elas acreditam que é por vias estilo Casa 2 que elas vão causar uma forma de anarquia ou de comoção social, porque a anarquia é uma forma de fazer as pessoas pensarem fora da caixinha. Então elas vão falar assim, que bancos na verdade fazem terrorismo psicológico com a gente, com a quantidade de juros que eles cobram. Então qual é a solução para você driblar as garras de bancos do sistema financeiro? É justamente a criptomoeda. Então, à medida que no Brasil forem se instalando cada vez mais nos grandes centros urbanos caixas eletrônicos onde você pode comprar criptomoeda, essas pessoas elas não só vão fazer isso, como elas vão mapear todos os lugares onde tem criptomoeda, caixas de criptomoeda. E Urano representa também grupos que nós controlamos. E tipos de amizades. Então essas pessoas podem ter amizades bastante orientadas em questões de finanças e elas serem divulgadoras de criptomoedas e inclusive participar ativamente como pessoas que operam as plataformas de criptomoedas. Então elas podem ser a força que secretamente controla um grupo de criptomoedas, porque Urano ele representa a Era de Aquário. Então, a proposta da Era de Aquário é a unificação do dinheiro numa só moeda, tá certo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Eu acredito que eu falei o que é essencial dessa posição do Urano na casa 1. E se você quiser sempre acompanhar as minhas notificações, então você assine o sininho, porque sempre que eu subir um vídeo, você vai receber uma atualização imediatamente no seu smartphone. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos com novidade. Até a próxima. Tchau.